Olá, a graça e a paz, tudo bom? Espero que sim. Nós vamos iniciar hoje mais uma apostila, ela se chama Doutrina da Fé, tá bom? Então, a introdução diz assim: a fé é um assunto extremamente importante na vida do ser humano, visto que este dela faz uso desde sua infância até a mais avançada idade. Para o cristão, a fé assume uma importância ainda maior, já que da mesma como o dom de Deus depende da salvação eterna, porém a fé cristã não se restringe apenas a tão somente fé salvadora. Há outras áreas que a fé sobressai. Por isso, a fé é um tema que deve ser estudado por toda pessoa salva por Jesus Cristo. Para ter uma vida espiritual mais tranquila, assim sendo, o que iremos estudar acerca da fé, com toda certeza contribuirá e muito para o bem-estar espiritual da pessoa de Jesus Cristo. Então vamos lá. No item 1 diz assim: a fé, o que é? Há muitos conceitos sobre a fé e também há muito, como vou dizer para vocês, as pessoas confundem, né, a fé com a crença. Eu acredito, eu tenho fé. Então nós vamos ver aqui os itens, né, do que é a fé. Vamos lá. Segundo o mini dicionário Aurélio, a fé é crença religiosa, conjunto de dogmas e doutrinas que constitui um culto, religião, a primeira virtude teologal, adesão e anuência pessoal a Deus. Então, a firmeza na execução de uma pessoa ou compromisso, crença, confiança, testemunho autêntico escrito de certos funcionários que têm força em juízo para o conciso dicionário da teologia cristã. Fé significa crença e compromisso a alguma coisa ou pessoa. A fé cristã implica de modo especial uma confiança e aceitação completa da pessoa e obra de Cristo como a base de relacionamento do indivíduo com Deus. O dicionário da Bíblia nos dá uma definição mais elaborada para a fé. Vejamos. Existe diferença entre crença e fé. Crença é o assentimento ao testemunho e a fé é o mesmo assentimento ao testemunho acompanhado de confiança. A fé é um princípio ativo e um ato de inteligência e da vontade. A distinção entre crença e fé avalia-se pela diferença entre as fases. Crede-me e confiai em mim. O verbo crer convém a ambos os vocábulos, fé e crença. Na Bíblia, fé ou crença quer dizer confiança absoluta em tudo que Deus tem revelado. Gênesis 15, versículo 6. Em Gênesis 15, versículo 6, diz assim... Só um minuto, peraí. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Mas o que quer dizer aqui? Quando Abraão, ele não pôde ter filhos, e ele teve um filho com a concubina, ele reclamou com Deus. Vamos retroceder um pouquinho. Vamos aqui no versículo 3, que diz assim, Abraão falando com Deus. Disse mais Abraão: eis que não tem me dado filho, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então ele estava preocupado. Por quê? Porque naquela época, um homem ele tinha que ter uma herdade. Para quem que ele iria deixar todo o seu legado? Suas terras, suas posses, né? Então tinha que ter um herdeiro. E Deus havia falado com ele, Deus falou com ele assim, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair.
este será o seu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, vocês podem contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Então vocês veem que você olha para o céu, são tantas estrelas que você não consegue contar. Assim seriam os descendentes de Abraão. Então, Jesus, Abraão, ele creu, por quanto Deus falou para ele, que seria grande a sua descendência. Não que iria numerar assim, com a quantidade das estrelas, mas seria tantos que ele teria dificuldade para contar. E realmente, né, assim foi o povo de Israel, ele cresceu tanto, que a Bíblia diz que eles eram como a areia do mar. Mais para frente, né, fala sobre isso. E assim, Abraão, ele creu na palavra do Senhor. Ele não tinha como ver e nem era concreto. Era uma coisa, uma promessa. Então ele creu, ele teve fé. Isso se chama fé. É você crer em algo que você não vê, não toca, mas você tem certeza que está ali. Você tem certeza que vai vir. É como nós com a nossa salvação. Nós temos fé. Porque nós não podemos ver, nós não vimos a Cristo, nós não andamos com Ele como seus discípulos andaram, né? Mas nós temos fé que tudo é verdade, que o livro, a Bíblia, é verdade, né? Contém evidências, várias coisas estão sendo evidenciadas através da arqueologia. A cada dia se descobre mais coisas que vêm a confirmar, né? Através de evidências, as palavras da Bíblia, viu? Por isso, nós precisamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, escrita por 40 autores, ou mais de 40 autores, em lugares diferentes. Nenhum conheceu o outro, viu? Então, ali, quando Deus fala todas essas coisas, nós devemos tomar para nós como exemplo. E o que é isso? Mas que tipo de exemplo? Exemplo de fé. Abraão, ele estava já, né, depois com certa idade, Sara também, e o anjo chegou lá e avisou, e eles creram. Sara ainda riu, porque ela já se sentia de certa idade, achava que não poderia ter mais filho. Mas se Deus disse, então tudo é possível que crê. Abraão creu. Existe uma crença que é crer em fé. É uma crença maior do que acreditar. E existe uma crença religiosa e existe uma crença de acreditar em algo que você pode ver ou que você sente segurança. Um exemplo, eu vou falar com vocês. Você sai de casa, você ora, e você sabe que Deus vai te guardar. Isso é uma fé numa coisa invisível. É algo que você não vê, mas você sabe que Ele vai estar ali, do momento que você crê. Mas existe o crer em algo físico, algo que você pode ver, e não fé. Então, você entra em um veículo, você sai de casa, aí você ora pelo quê? Vamos dizer que você não conhece a Deus ainda e tal, mas você pede, né, uma guarda, mas você não tem fé, aquela fé que toda pessoa que conhece a Deus tem. Então você vai e você confia em quem? Você confia no motorista, você confia no ônibus, né? Mas a pessoa que tem fé, ela ora para que Deus venha guardar, né, de acidente, que proteja o motorista, proteja o veículo, mas a fé dela está em Deus, não no veículo que a está conduzindo, viu? Então, a crença religiosa, existe a crença religiosa, é uma crença que eles acham que é fé, mas não é fé. A crença religiosa, ela acredita em várias coisas, ela acredita em amuletos, ela acredita em
estoque, mas que é criado dentro da igreja, água, lenço, lenço com suor, água, deixa eu ver o que mais, objetos, né, vários amuletos. A igreja cristã está fazendo isso, faz isso. E isso, né, infelizmente, não é agradável aos olhos do Senhor, porque a nossa fé tem que estar no Senhor. Acredito em imagens, em pessoas que já morreram, e isso não pertence à Bíblia. A Bíblia não fala sobre isso, não ensina isso. Isso é uma criação do homem, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Bem, então, olha bem, a fé pode existir em diversos graus de intensidade. Vamos ver em Romanos, capítulo 4, versículo 19 e 20. Então, eu vou começar do 18, tá bom? Para que vocês tenham um melhor entendimento. Olha bem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E é assim que nós devemos ser. Aqui está dizendo que a palavra de Deus se confirmou na descendência de Abraão. Abraão foi pai, né, de uma grande nação que é Israel, certo? E muitas nações, por quê? Porque essa nação também teve de Ismael. Ismael ele foi para o Egito e ali houve outra nação. E dali foram, né, os dispersos depois e houve outras nações. Isso tudo através da descendência de Abraão. Então, e através de Ismael veio muitas nações, né? E através de Isaac veio uma grande nação. Através de um filho, né? Um filho, Israel. E através de um outro filho, muitas nações. Tá bom? Ele não duvidou em nenhum momento. Ele já tinha quase 100 anos, né? E ele não atentou para o corpo dele já enfraquecido, já, né, com a idade avançada, mas ele disse: se Deus falou, amém. E é assim que nós devemos ser. Se Deus fala conosco, amém. É porque é. Se Deus falou, é porque é. Se Deus fez uma promessa no seu coração, se você tem um desígnio no seu coração, vindo de Deus, se ele toca no seu coração e você tem aquela sensação de que Deus, ele fez isso por você, ou está fazendo, ou vai fazer, pode acreditar, tá? Não que seja o desígnio do seu próprio coração, porque o nosso coração é enganoso. Mas no passar dos anos, você vai ver que isso realmente é promessa de Deus na tua vida. Então, se Deus prometeu no seu coração, se o desígnio de Deus veio no seu coração, então coloca a fé, vai dar tudo certo. Amém?